Olá, alunos da Escola Bíblica Quadrangular, paz seja convosco. Estamos mais uma aula, hoje a aula de número 11, nós vamos falar aí sobre os livros históricos do Antigo Testamento. Nós já vimos o Pentateuco, você deve se lembrar o que significa Pentateuco. Também nós vimos, foi o Pentateuco, agora estamos indo para os livros históricos do Antigo Testamento. Lembrando que já passamos aí por um panorama da Bíblia, né, relacionado ao contexto geral da Bíblia, antes de nós entrarmos nessas divisões. Falamos do Pentateuco, agora vamos para os livros históricos. Mas antes, vamos curvar nossas cabeças, agradecer ao Pai por estarmos em mais uma aula. Glorioso Deus, eterno Pai, todo-poderoso. Graças lhe damos, Senhor, por estarmos estudando as suas sagradas escrituras neste exato momento. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e as nossas mentes, nos dando a inteligência e a sabedoria do alto, para que possamos compreender a tua palavra. Pai, que além de compreender, possamos também, Senhor, colocá-las nas tábuas dos nossos corações. E assim, Senhor, praticá-las, sendo não somente ouvintes ou conhecedores, mas praticantes desta palavra, frutificando em toda boa obra. Senhor, neste momento, eu abençoo a cada aluno, a cada aluna da nossa Escola Bíblica Quadrangular da Igreja do Jardim Eldorado. Senhor, neste momento, oramos e pedimos a direção do Teu glorioso Espírito Santo para este momento tão precioso para as nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém? Então, vamos lá para a página de número 73 da nossa apostila, citação roxa, aprendendo tudo sobre a Bíblia. E tá lá, lição 11, o Antigo Testamento, os livros históricos. Aí nós temos aí o texto bíblico desta aula, que é Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor. Lei é o Pentateuco. E para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vale ressaltar que no período de Esdras, é claro, não se havia formado o cânon, né, da Bíblia hebraica. Então, quando se refere aqui à lei do Senhor, está se referindo ao Pentateuco, aos cinco primeiros livros da Bíblia. E o objetivo dessa lição diz que que você compreenda a história do povo de Deus, ou seja, a história do povo de Israel, e percebendo a essência da revelação divina, como um processo que acompanha a caminhada de um povo escolhido. O que precisamos entender no Antigo Testamento é que Deus pega um povo para si, um povo da linhagem do patriarca Abraão, e escolhe este povo para que este povo seja exemplo para as demais nações de como é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós vamos ver aí essa revelação divina, Deus se manifestando em caráter, né, em essência, em personalidade, através da história do povo de Israel e da sua formação como nação. Então, nós vamos entrar, após o Pentateuco, na página 74, que diz assim: os livros históricos narram a ascensão e a queda da teocracia, ou seja, um governo baseado no poder e autoridade de Deus. Aí temos os cativeiros de Israel e Judá e o retorno à terra prometida, culminando com a restauração do templo e da cidade de Jerusalém. Então, nós vamos ter, eu vou tentar mandar para o pessoal do grupo do WhatsApp a linha do tempo desses livros históricos. Mas nós vemos o quê? Ascensão, né, do governo teocrático, depois temos a queda desse governo. O governo teocrático, ele vai
se estender. Claro que ele vem desde a libertação do povo de Israel no Egito, envolve o Pentateuco, mas nos livros históricos temos Josué e compreendendo até o livro, mais ou menos, tá? Livro de Juízes. Até porque um pouquinho de 1 Samuel. Porque aí em 1 Samuel está falando aqui que terá os cativeiros. Mas é necessário, a partir de 1 Samuel, acontece o chamado, né, do governo dos reis. E a partir do governo desses reis vai acontecer o que nós chamamos dos períodos, né, de altos e baixos do povo de Israel, da apostasia. Aí tem a divisão do reino. Quando se acontece a divisão do reino, ele parte em reino do norte e reino do sul. Norte, Israel. E sul, nós temos aí Judá. Vou explicar mais à frente, através da divisão dos livros, o porquê disso tudo, que essa introdução está nos dando. Vamos ter os cativeiros tanto do Reino do Norte, Reino do Sul, Israel e Judá, e também vamos ter aí depois o famoso retorno à terra, que vai culminar na famosa reconstrução do templo e de Jerusalém. Esse tempo aqui nós vemos nos livros de Esdras e também Neemias. Então, vai ser o que nós vamos estudar aqui agora, livro por livro. Josué até o livro de Neemias, que é o último livro aí do período, né? Do período que a introdução da apostila nos deu, que é a questão dos livros históricos. Então, essa é uma linha do tempo resumida do resumido, porque são muito mais detalhes ao longo do panorama da história de Israel. Inclusive temos o governo dos reis, vai se levantar o primeiro rei Saul. Aí depois de Saul, ninguém se atenta, mas ele morre. O seu filho Isbosete assume o poder por 2 anos. Nesses 2 anos do Isbosete, Davi é ungido rei de Judá. E logo depois dos 2 anos de Isbosete, que aí sim, Davi é proclamado rei de todo Israel. Você vê como, né, as pessoas já falam, Saul, Davi, esquece que tem os 2 aninhos do Isbosete quase que esquecido. Então, temos todo esse panorama, nós vamos ver aqui agora, através dos livros. O primeiro livro histórico do Antigo Testamento é o livro de Josué. Eu vou até apagar aqui para a gente usar bastante. Todo mundo conheceu Josué, né? Josué foi seria um auxiliar de Moisés, e após a morte do líder Moisés, ele é quem assumiu o comando do povo de Israel para fazer o povo herdar realmente a terra prometida. Então, o primeiro livro nós temos Josué. E o legal é que Josué vai significar no hebraico Jeová é salvação. Ou também podemos dizer, eu anotei aqui, Jeová salva. E Josué
Na conotação grega, ele é Jesus. Então, ou seja, Josué é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E a própria apostila, ela vai nos dizer aqui, ó, vamos dar seguimento à apostila. Josué foi fiel seguidor de Moisés através dos 40 anos de peregrinação no deserto. Esteve com Moisés no Monte Sinai e foi um dos 12 espias. Por consequente, Deus o chama para continuar na liderança de seu povo, conduzindo-o numa nova etapa, na conquista da terra prometida, ou seja, a terra de Canaã. A forma hebraica de seu nome era Jesus, que é no grego, Jesus. Pelo fato de conduzir o povo de Deus à terra prometida, pode-se extrair muitas verdades espirituais, por ser ele um tipo, ou também chamado de figura de Jesus, que nos conduz à posse do reino de Deus. O livro é de fácil entendimento e cheio de verdades e princípios espirituais. Então você vê que, no sentido histórico, né, Josué vai remeter à conquista de Canaã. Opa. Já no sentido de figura de Cristo, de tipo de Cristo, é a conquista do reino dos céus. Então, olha só o que o livro de Josué nos passa como o primeiro livro histórico, tá? Eu acho que não deve estar conseguindo ver, né? Isso aqui é a conquista. Se ninguém conseguir ver embaixo, vou colocar aqui, ó. Canaã. E com Jesus nós temos a conquista do reino celestial. Certo? Então, esse é um dos panoramas ainda do primeiro livro histórico do Antigo Testamento, chamado de Josué. E o interessante é que o livro de Josué, né, vai nos remeter, quando eu falei essa conquista do reino celestial, vai nos levar lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 8, sobre essa questão da nossa pátria celestial, que é onde Cristo é o nosso objetivo, é a pátria celestial. Então, temos aí o primeiro livro, que é Josué. E o tema do livro de Josué é a vitória por meio da fé. Baseado ali em Josué 1, nos versículos 6 a 9. Então, esse é o tema do livro de Josué. A vitória por meio da fé. Vamos até abrir lá então, Josué, capítulo de número 1. Primeiro capítulo de Josué. Vamos lá. Na sua Bíblia vai estar como JS. Versículos 6 a 9. Vamos lá, estou até demorando aqui. 6 ao 9, que vai dizer assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Se você for ver, Josué apenas teria que seguir esta ordem. E a gente só consegue seguir mediante a fé. Por isso que a vitória por meio da fé. Então, temos aí o primeiro livro do histórico, né, do Antigo Testamento. E agora nós vamos para o segundo livro. O segundo livro, já dou uma dica, né, para vocês. É um livro que a gente vê muito uma montanha-russa do povo judeu. Ora está bem, ora está mal. Ora serve ao Senhor, ora não serve. Acho que alguns já devem ter lembrado de qual livro que eu estou falando. Que é o livro, segundo livro aí, chamado de livro dos Juízes. Olha só. Ao todo, foram 13 juízes que governaram, né? Mas, né, apenas 11 citados no livro. Porque apenas 2, que é Eli e Samuel, foram descritos aí e mencionados em 1 Samuel, que nós vamos falar mais à frente. Então, o livro de Juízes foi um período que está aqui, né, na nossa apostila, que diz assim: agora que se achava em sua terra, a nação hebraica, após a morte de Josué, não tinha um líder nacional. Ou seja, Josué não formou um líder. Era uma confederação de 12 tribos independentes, sem qualquer força unificadora. Foi, sem dúvida, um período de altos e baixos. O povo não levava o seu Deus muito a sério e estava constantemente a lhe dar as costas, caindo na idolatria. Dominada pela anarquia e assolada, às vezes, pela guerra civil, cercada de inimigos que de tempos em tempos procuravam exterminá-la, a nação hebraica teve desenvolvimento muito lento e não se tornou grande de fato até que foi organizada em reino nos dias de Samuel e Davi. Então, esse período dos juízes é um período que a gente considera um período que o tema do livro de Juízes é chamado de inconstância. É um período que o povo de Israel ora servia o Senhor, ora não servia. Ora cria, ora não cria. Era como o Tiago fala em sua epístola, né? É como uma fé igual a onda do mar. Vem e vai e não sabe que rumo vai tomar. Assim era o período de Juízes que o povo de Israel passou, que foi um período de apostasia. O que seria apostasia? Apostasia é quando você nega os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos dos apóstolos. Estou falando isso hoje em dia, tá? Não é algo daquela época. Naquela época seria abandonar os ensinamentos de Moisés, tá certo? Abandonar os ensinamentos de Moisés e negar a sua fé. Então era um período que acontecia muito isso. Eles caíam na idolatria, adorando outros deuses que não era o Deus de Israel. Só para vocês terem noção, mais ou menos 300 anos dos períodos dos juízes. Mais ou menos 300 anos
sofrendo com eventos de apostasia. Ou seja, era um período em que Deus via o estado da nação de Israel, caía em apostasia, Deus levantava um juiz para salvá-los. Esse juízo salvava eles, eles entravam no caminho do Senhor, no ensinamento da palavra e tudo mais. Só que se líder se morresse, caía novamente na idolatria, novamente fugia dos preceitos do Senhor. Então, esse é o período do livro dos Juízes e já vou linkar aqui mesmo outro livro que aconteceu dentro desse livro, que é o terceiro livro histórico, chamado livro de Ruth. Ruth é um livro histórico que marca em algum momento dentro do livro de Juízes. E ele vai dizer assim, na nossa apostila: a história de Ruth segue-se às cenas de turbulência do livro de Juízes. Neste livro, há a constituição da família dentro da nação, que traria o Salvador, o Messias. Ruth foi bisavó do rei Davi. Por isso que faz parte do cânon bíblico. Além de ser inspirado por Deus, é a comprovação da formação da linhagem do rei Davi. Daqui por diante, através do Antigo Testamento, o interesse circula principalmente em torno da família de Davi e seus descendentes, pois Jesus era descendente de Davi. Tá? Guarda isso. Lá na frente, conforme estudarmos o Novo Testamento, vocês vão ver isso se cumprindo e a palavra de Deus mostrando que realmente Jesus veio da linhagem de Davi. Os acontecimentos narrados no livro deram-se durante o tempo... diz assim, né? Daqui por diante, através... Aqui. Os acontecimentos narrados no livro deram-se durante o tempo dos Juízes. Em meio a toda turbulência e instabilidade espiritual do período dos Juízes, o Senhor, através de Ruth, começa a agir para trazer uma linhagem de reis. Olha só o que a apostila diz: segundo o coração divino para Israel. Esses reis, a começar de Davi, indo até Jesus, iriam trazer a libertação do seu povo. Então, nós temos no período dos Juízes o terceiro livro histórico, chamado livro de Ruth, para mostrar aí a formação da linhagem de Davi. O rei mais famoso, mais citado, até pregado, né? Rei de Israel. Então, nós tivemos aí o livro de Ruth, o terceiro livro histórico. Nós vamos para o terceiro e quarto livro histórico, porque eles são unificados na apostila, que é o livro que eu falei que ia citar, mas que ia citar adiante quando eu falei da questão de um dos juízes aqui, que é o Samuel. Ó, vamos lá. É isso mesmo. Terceiro e quarto livro, vou colocar até assim, ó. Terceiro não, desculpa, quarto, né? Quarto e quinto livro. O quarto e quinto livro são o primeiro e segundo Samuel. Samuel, todo mundo sabe, foi... Lembrei até da musiquinha infantil, né? Que fala, né? Samuel, um profeta de Israel. Musiquinha infantil que fala sobre Samuel. Samuel, né? O filho daquela que grande Maria também gosta de pregar, né? Já logo em Samuel 2, 1 Samuel 2, 1, ali 1, né? Que fala a respeito de Ana, né? O filho daquela que era estéril e não podia, né, ter filhos com Eucana. E o texto bíblico vai dizer que Ana, um dia, cansada, né, de sofrer pela sua rival Penina, resolve ir até o templo chorar e se derramar diante de Deus.
E neste momento, ela faz um voto ao Senhor, dizendo que se o Senhor a abençoasse, se ela tivesse um filho homem, ela o daria ao Senhor para que fosse servi-lo. E a gente sabe que com esse voto, Deus atendeu Ana e veio ele, chamado Samuel, que foi o último grande juiz que Israel teve. Porque teve o período de Eli, Eli ensinou Samuel, Samuel, inclusive, foi discipulado, treinado pelo sacerdote Eli, mas é claro, quem chamou mesmo Samuel foi o próprio Deus, que revelou grandes coisas a este profeta. E foi no período aí de 1º e 2º Samuel que nós vamos ler aqui agora na apostila. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Ele foi o primeiro profeta. Dizem primeiro, no modo de dizer, porque todo mundo já considera Moisés também um profeta, tá? Mas ele foi considerado um dos primeiros profetas, que inclusive até Samuel, marcou muito. Ele foi levantado por Deus em um período de transição. Então, 1º e 2º Samuel é um período de transição. Transição entre o quê? Entre o período dos juízes, tá? Desse governo teocrático, para o período de reino, governado pelos reis. Então esse é o período de transição que o povo de Israel estava passando no período de Samuel. E aqui diz que Atos 3:24, no Novo Testamento, confirma que Samuel foi o primeiro profeta de uma linhagem que lhe sucedeu. Moisés foi profeta, mas se você for ver após ele, nenhum de seus filhos deu continuidade ao ministério profético. Parou-se ali. Após Samuel, não. Após Samuel, a linhagem deu esse segmento. Samuel nasceu num período de declínio espiritual pelo qual passava a nação de Israel. Durante esse período, a nação vivia em instabilidade espiritual, períodos de altos e baixos. Ora serviam ao Senhor por causa do caráter justo de algum juiz, mas após a morte deste, voltavam para a adoração a ídolos e apostasia. Quando não havia um líder justo, a gente vai ver aqui na apostila, cada qual fazia o que achava mais reto. Está lá em Juízes 17:6 e também capítulo 21, versículo 25. A situação foi se agravando até os dias de Eli, sumo sacerdote, no período em que nasceu Samuel. Os filhos de Eli, também sacerdotes, andaram em grande pecado diante de Deus e do povo. Deus sempre tem uma comunidade profética que terá unção e o comissionamento para reverter toda a situação. Por quê? Porque Deus levanta Samuel, Samuel se torna um grande juiz e profeta na nação e ele começa a tocar a nação de Israel para a adoração a Deus. Mas é claro, houve nessa transição do período do livro de Samuel em que o povo pediu um rei. Falou, queremos ser igual às outras nações. Queremos que tenhamos um rei que domine sobre nós. Samuel ficou muito chateado, porque estavam rejeitando ele e a sua liderança. Mas Deus vai falar claramente para Samuel, não estão rejeitando você, mas estão rejeitando a mim. Porque o povo de Israel, até aquele momento, Deus buscava uma forma de governo teocrática para aquele povo. Ou seja, Deus ser realmente o rei, o líder. Mas o povo de Israel não era um povo fácil. Eles não aceitavam esse governo de Deus sobre a vida deles. Então eles queriam um rei. E veio o primeiro rei de Israel, chamado Saul.
Esse rei governou por muitos anos. Só que fez muitos erros, cometeu muitos erros e por fim perdeu o seu direito de reino para um homem chamado, que na verdade foi o terceiro rei, né? Eu vou colocar como terceiro, que foi Davi. Por quê? Quando o primeiro rei, que é Saul, morre em uma batalha, a história é longa, eu estou até resumindo para vocês. Saul, né, morre. Quem assume o reinado é seu filho Isbosete. Ele é quem assume o reinado de Israel. Mas Davi é proclamado rei de Judá. Tá? Guarde isso. Davi foi primeiro ungido por Samuel no pasto, diante dos seus irmãos, diante da sua família. Mas depois ele recebeu a segunda unção em Hebrom, na cidade de Hebrom, para ser o rei de Judá. E depois se tornou realmente o terceiro rei do reino de Israel, após a morte de Isbosete. Aí Davi assume o trono. E Davi faz um governo conquistador. Um governo de muitas guerras, de muitas conquistas, alargamento das fronteiras de Israel. E ele forma um império. E a gente sabe que no próximo livro que eu vou falar para vocês, vai entrar o quarto rei de Israel. Aí eu vou explicar melhor nessa parte dos livros históricos do Antigo Testamento. Então, lembrando a vocês, 1º e 2º Samuel, período de transição, período de um governo teocrático aí para um governo de reinado, né, de reis. E temos o primeiro rei Saul, mas também 1º e 2º Samuel vai nos relatar sobre o rei que era considerado segundo o coração de Deus, Davi, a qual foi o próprio Senhor que o constituiu. História de Davi muito conhecida por todos, né? Eu garanto que gostam muito de pregar Davi por aí. E nós vamos para o 6º e 7º livro histórico. 6º e 7º livro histórico. E acabou. 6º e 7º, que é 1ª e 2ª Reis. O livro por si só já está dizendo tudo, né?